Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a quarta etapa do curso de inglês do Mayro Vergara, que é a fase da transição, e vou falar um pouquinho para vocês aí o que esperar dessa fase e como essa fase assim mudou tudo pra mim em relação ao inglês. Olá, bilíngues, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e nesse canal eu dou dicas de estudo e também mostro a minha evolução no aprendizado do inglês. Inclusive tenho vídeos falando em inglês aqui no canal, caso vocês queiram conferir. E se você gostou da proposta, já se inscreve, ativa o sininho e também vai deixando seu like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te entregar mais vezes. Então, pessoal, como eu já tinha comentado com vocês em outros vídeos, no início da etapa 1, o Mayro dá uma estimativa aí de quanto tempo você vai levar em cada etapa. E para essa etapa aqui, ele deu de 3 meses e meio, mais ou menos, 4 meses ali para você finalizar essa etapa. E essa etapa aqui vai do módulo 27 ao módulo 34 e ele espera que você saia dela aí com pelo menos 3.000 frases no Anki, até 3.000 frases mais ou menos dentro do seu Anki. E afinal, qual que é o objetivo dessa fase aqui? O que você vai fazer basicamente? Aqui nessa etapa tem um acréscimo muito interessante que eu vou falar para vocês mais na frente, mas o objetivo principal dela é você começar a fazer cards monolíngues, justamente a transição monolíngue aí que você vai fazer, porque até agora, desde a primeira etapa, você fazia cards bilíngues, você fazia aqueles cards ali que eram em inglês no front e no back era a tradução da palavra, alguns sinônimos você podia colocar, mas o back era em português. E agora você vai começar a fazer 100% em inglês. Então ele espera que até o final dessa etapa você esteja fazendo a maior parte dos seus cards ou 100% dos seus cards totalmente em inglês. E uma coisa muito interessante a respeito dessa questão de você fazer os seus cards totalmente em inglês é porque isso te ajuda a pensar em inglês também. E conforme o tempo vai passando, você vai perceber que existem algumas palavras que você aprendeu em inglês, mas você raramente usa em português. Em inglês você vai usar bastante, mas raramente usa em português e raramente você vai conseguir buscar ali uma tradução em português para ela. Você vai lembrar da definição em inglês, mas dificilmente vai buscar essa tradução. Mas isso não é algo ruim. E o que eu aplico muito para mim nesse sentido é o seguinte: quando eu tô consumindo algum conteúdo em inglês no meu dia a dia, eu sei o que aquela palavra quer dizer, eu entendo aquela palavra no contexto em que ela foi usada. Ótimo, não preciso de mais nada, não preciso ficar buscando tradução, não preciso ficar lembrando também da definição dela do jeitinho que eu coloquei no Anki. Eu entendi? Tá ótimo, vida que segue. Se eu precisar utilizar essa palavra em algum momento, eu vou saber utilizar ela no contexto correto? Ótimo, então sigo minha vida, é assim basicamente que eu faço e por isso que eu digo que essa etapa pra mim mudou tudo, porque eu comecei a conseguir sim a pensar em inglês, mas também foi depois dessa etapa aqui que eu comecei a ler livros em inglês, livros maiores, né, em inglês, livros do meu interesse de fato. E também foi depois dessa fase que eu comecei a treinar a minha fala. Então foi uma etapa assim que foi muito boa, o final dela foi muito gratificante. Ver o resultado dessa etapa foi um negócio assim surreal pra mim, porque eu nunca imaginava que eu ia conseguir chegar até tal ponto. E hoje eu tô muito feliz porque eu gosto bastante dessa fase, assim, é uma fase que eu até fiquei mais tempo nela e só me trouxe felicidades aí, só me trouxe evolução. Então se dediquem bastante a essa fase, porque eu tenho certeza que vocês vão evoluir muito mesmo. E outra dica que eu dou é o seguinte: se você desde o início já consegue criar os seus cards 100% monolíngue, não tem por que ficar postergando, vou criar 5 bilíngues e 5 monolíngues. Claro, gente, que essa é uma fase de transição. Então, se você quiser ficar ali mais tempo criando cards bilíngues, também não vai ter problema. Mas eu acredito que o que me ajudou bastante a evoluir nessa fase foi que desde o primeiro dia eu criei cards monolíngues. E se eu criei cards bilíngues, foram pouquíssimos, assim, foi em situação que eu tava demorando muito pra pegar ali o sentido, pra entender de fato o que queria dizer em inglês. Então eu busquei o bilíngue, mas
foram poucas vezes. E aí também, outra dica que eu deixo pra vocês, e é dica que o próprio Mairo dá, é a dica do 1 minuto. Se você tá demorando mais de 1 minuto para buscar aquela palavra, deixa de lado, outro dia você tenta de novo, passa para a próxima palavra ali da sua lista de mineração, ou faz o seu card bilíngue mesmo, faz essa troca aí, porque, né, também não dá para ficar demorando tanto assim para minerar. A mineração vai ser algo ali que você vai pegar suas palavras, claro que você não pode deixar de prestar atenção na hora que você tá pegando ali as definições e tudo mais, mas você não precisa demorar uma eternidade para fazer isso. Então é uma dica que ele dá e que eu tô deixando aqui, e ele deu outra dica também. Eu não sei se eu vi num comentário ou algo do tipo, se eu vi aqui no YouTube, mas era o seguinte: a pessoa tinha falado que tava demorando muito para minerar, tava demorando de meia hora a 1 hora. Então o Mairo deu a seguinte dica para ela: estabelece esse tempo, por exemplo, estabelece meia hora e minera a quantidade de palavras que você conseguir naquela meia hora, em vez de tentar ficar minerando as 10 palavras e passar ali 1 hora, 1 hora e meia e você não conseguir. Porque com o tempo você vai ficando mais rápido, você vai conseguindo fazer esse processo de forma mais ágil. Então, deixando ali 30 minutos separados, daqui a pouco você vê que você consegue minerar as 10 em bem menos de 30 minutos. Então, essa regra também é uma regra muito boa, é uma dica muito bacana. E aí eu super recomendo para quem tá tendo dificuldade aí em relação ao tempo da mineração. E eu falei lá atrás, né, que o Mairo tinha acrescentado algo muito bacana nessa etapa. Pelo menos eu gosto, eu adoro, que é a aula de pronúncia. Então, ele continua com a aula de gramática igual na terceira etapa, mas aqui ele introduz pronúncia. E aí você vai começar a entender o alfabeto fonético, vai começar a colocar isso no seu Anki, e é outra coisa que te ajuda demais em relação ao pensar em inglês, a ter mais facilidade para pronunciar as palavras. Então eu achei muito bacana ele ter trago isso aqui, essa questão aí da pronúncia nessa fase. E também, né, gente, depois, quando você passa dessa fase aqui, você já tá liberado para fazer o curso de pronúncia avançada, o que também é muito bom e com certeza vai ajudar bastante quando você chegar lá. Agora, pessoal, falando um pouquinho como é que foi essa etapa aqui pra mim, quando eu comecei, quando eu terminei e como é que eu fiz, né, de fato. Eu comecei essa etapa no dia 10 de maio e terminei no dia 14 de agosto. Foi um tempinho aí a mais do que o Mairo pediu, mas porque eu quis continuar nessa fase. Porque como é que eu fazia? Eu não via aula todo dia, eu via aula quando eu queria, e isso é algo que o Mairo deixa em aberto. Você pode fazer sim, você pode ver as aulas quando você quiser, você não precisa ver aula todo dia aqui, e também não tem aula para você ver todo dia. E aí ele pede 50 horas de mar. Antes ele pediu 100, aqui ele pede 50, mas com certeza eu fiz mais do que 50, porque como eu disse, eu fiquei mais tempo nessa etapa e eu não deixei de fazer mar quando deu ali as 50 horas de mar. E eu gostei bastante, assim, porque foi quando eu percebi que o meu listening estava bem evoluído, que eu já conseguia produzir ali as minhas primeiras frases, as minhas palavras, assim, conversar mesmo, juntar tudo e participar ali de uma conversa de fato, de sentar com alguém e trocar ali umas palavras, ter um diálogo, nem que seja mais básico, nem que seja pouco. E aí um pouco depois dessa etapa, como eu falei, né, eu comecei a treinar fala e eu já comecei também a buscar livros do meu interesse para ler, e essa fase foi assim fundamental. Todo mundo fala assim, o mar, mas o mar isso, todo mundo fica ansioso pelo mar, mas depois do mar você ainda sente que tá faltando alguma coisa ali, e eu acredito que essa etapa aqui só vem para somar. Ela assim foi um divisor de águas pra mim. E quando eu comecei a treinar fala, vocês não sabem a felicidade que eu senti. E, gente, quero que todos vocês sintam essa felicidade. Então, façam com bastante atenção essa etapa, como eu já disse, só vai contribuir. E ainda sobre a fase de transição, como a gente continua fazendo a mineração, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu dou dicas de dicionários para vocês utilizarem na mineração, e também um vídeo dando dicas de como fazer aí a mineração, como são os meus cards. Enfim, vou deixar aqui nos cards desse vídeo para vocês conferirem lá.
E agora sobre a etapa 5, que eu não vou fazer um vídeo falando dela, porque recentemente, na verdade, eu falei da minha decisão de permanecer por 1 ano na etapa 5. Então, como eu falei, eu terminei a etapa 4 no dia 14 de agosto de 2020. E aí, eu comecei a etapa 5 logo em seguida, ainda estou na etapa 5 e em agosto desse ano eu vou começar a etapa 6, né? Eu finalizo aí a etapa 5 e eu contei pra vocês também, eu vou deixar aqui nos cards, caso você queira ver esse vídeo e queira saber aí por que eu tomei a decisão de ficar 1 ano na etapa 5 sem fazer, né? Sem fazer a etapa 6, eu não passei pra etapa 6 ainda, muitos de vocês já me perguntaram, então vou deixar esse vídeo aqui nos cards também. E agora um recadinho só para finalizar o vídeo, fiquem atentos porque na terça-feira da semana que vem, no próximo dia que eu postar vídeo no canal, já vai ser o nosso vídeo do material secreto e eu vou disponibilizar o material para vocês utilizarem e aí o vídeo vai ser mostrando como é o material e algumas formas de vocês usarem esse material aí para auxiliar nos estudos e no controle dos estudos de vocês especificamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu comentário, me conta aqui como é que tá a sua rotina, o que você tá fazendo aí para melhorar o seu inglês e deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo.